noite, André Nascimento. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, Regers. Tudo bem? Como é que vai? Como anda a vida, meu cara? Tudo jóia. Ô, André, é uma felicidade muito grande ter você hoje, né, para conversar sobre Prazer é meu, reflexões. bicho. Obrigado. Falar sobre reflexões e insights, né, sobre a vida corporativa e de negócios na aviação, né? Essa série de entrevistas da Business Lounge se presta para isso, né? E especialmente Perfeito. a gente poder conversar sobre essa grande conquista da Dux, que é a criação de uma companhia aérea, né? Sim, com certeza é um feito aí que a gente não imaginava que ia tomar essa proporção e que a gente ia conseguir realizar no meio de uma pandemia, né? Então, realmente a gente também está muito feliz aí com a chegada aí da nossa aeronave Alfa e vamos tentar aí fazer um barulho aí nessa aviação aí, cara. Tá precisando, né, de companhias novas, mais oferta de voos aí, o Brasilzão aí é carente. Com certeza. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal do Trabalhar na Aviação, onde eu comento a minha visão pessoal e particular sobre o que eu acho dos contextos econômicos da aviação de 81 até 2020, né? E eu tenho uma impressão Sim, muito grande, né, que 2020 seria tipo um ano de inflexão, né? Seria uma espécie de renovação do mercado. Então, eu entendo que seria um tempo para abertura de novas empresas. E a gente realmente tem sim, visto novas empresas abrindo no mercado, né? Mais empresas vão chegar, pelo que a gente tem notícia, né, de bastidores também da aviação. sim, Então, é muito bacana ver que essa tese ela se consolida, né? Ou seja, vocês sim, estarem nesse momento tão importante de abrir uma companhia aérea, num momento tão delicado, né, da aviação. Eu costumo brincar com meus sim. amigos, dizer que essa crise da aviação é a mãe de todas as crises, porque ela não pegou só a aviação regional, Cara, a aviação crise é comercial. sinônimo de oportunidade. Crise é sinônimo de oportunidade. Inclusive, cara, pegando até um gancho nisso aí, a gente percebeu que com a pandemia aí, o preço das aeronaves aí despencou, né? Porque quantos operadores não entregaram aeronaves que estavam em leasing, coisa assim, que não conseguia mais pagar, né? Um brinquedo bem caro. Então, como a gente já tinha essa ideia, foi a hora que a gente pensou e falou, pô, vamos tirar um proveito aí desse momento, é agora, a hora é agora. A gente vai ali trabalhando na certificação, quietinho ali, a gente vai pensando ali como que vai ser essa operação ao longo de 2020, pós-pandemia, e foi nesse contexto aí que a gente apareceu aí. Não sei se você viu, saiu até uma reportagem na Exame aí também ontem. Você chegou a ver isso aí ou não? Você dá uma olhada na Exame e na Aerowin. A Aerowin sempre faz os furos deles lá, né? Já são tradicionais aí e deve sair na FLAP aí também. Acho que edição de agosto ou de setembro vai sair uma matéria bacana na FLAP. Eu acho bacana essas matérias, tanto da Exame como da Flap, né? E a Aeroin é uma mídia, né, de rede social, né? Eu acho que é bacana, mas eu acho que tem que ser dado a devida divulgação de um esforço tão importante que vocês estão fazendo e que não só ele marca a recuperação do mercado da aviação, mas também ele gera empregos, né? Isso é uma coisa muito importante, que todo mundo fica feliz, né? A gente fica triste quando as empresas fecham, quando entra num cenário de consolidação de mercado, mas a gente fica muito feliz quando novas empresas abrem, né? Então, poxa, até aproveitando para desejar muito sucesso, né, para você, para o Rafael Rossi, Obrigado, cara. para esse grande empreendimento aí, que vocês tenham muito sucesso na aviação, né? Agora, vamos lá, me fala um pouquinho Obrigado. sobre a Dux, mostra assim, fala um pouco sobre todos os modais, como é que é a empresa e tal. Certo. Cara, a Dux, ela surgiu aí em 2013 num contexto onde a gente não tinha grandes empresas de logística dedicadas, né, para atender a OG, Crítico, Cheque, ACR, não existia muito disso, né? E o Rafael Rossi, aí, que é o precursor, idealizador aí da empresa, um abraço aí para ele. Grande abraço para o Rafael. Ele falou, pô, vou começar ali a ajudar ali a Passaredo, depois veio a Maga, os Amarais lá para Magaia. Um abraço para o MacGyver também. Os dois primeiros, acho que, clientes aí que surgiram da empresa, e ela nasceu assim com esse ideal de, pô, quero fazer alguma coisa diferente na aviação. Naquela época a gente nem pensava muito em atender a aviação comercial grande e tal.
Então, hoje, a Dux ela é uma empresa, um grupo, na verdade, de empresas de logística, né? A Dux Express é um braço apenas desse grupo. Então, a gente tem ali uma divisão de transporte internacional de cargas, modal marítimo, modal aéreo, mas com agenciamento, né? Então, a Dux Forwarding, que é a parte que faz é o nome dessa empresa que faz essa parte de agenciamento de cargas, ela não possui aeronaves e navios para fazer esses transportes. Ela subcontrata outros, né, para fazer esse transporte. E aí a gente atende hoje o mercado aí, principalmente de aviação, mas também outros segmentos aí, indústria pesada do Brasil, a gente atende cerveja, a gente faz indústria de mármore, outros nichos totalmente diferentes da aviação, mas é uma cadência totalmente diferente. Aí depois eu tenho a Dux Trucking, que é uma empresa dedicada para o segmento rodoviário, de transporte rodoviário, que também atende diversos clientes da aviação e também do e-commerce, né? Então tá bem focada no e-commerce agora, tá pegando bastante a própria Latam Cargo, Mercado Livre, eventualmente a gente atende também, e não para de aparecer B2W, lojas americanas. Então tá todo mundo Magalu, tá todo mundo querendo fazer e-commerce agora no Brasil. Então é um produto que a gente tem lá na Truck. E a gente faz desembaraço também alfandegário, né, nos aeroportos, nos portos. Isso é um subproduto da Forwarding, essa divisão de agenciamento de cargas. Agora a gente tem a Dux Express, que é uma ideia totalmente diferente da gente potencializar o serviço de logística, né? Então, a gente, como nós nos reconhecemos e definimos como operador logístico. Então, para poder prestar um serviço de maior qualidade, mais agilidade, velocidade, principalmente pensando na aviação executiva e outras indústrias de alto valor agregado, farmacêutica, laboratório, eletrônicos, a gente teve essa ideia de entrar com uma frota própria de caravans. Já vou te falar aí o porquê do caravan, né? A gente fala um pouquinho disso aí. Mas a Dux Express veio nesse contexto de, pô, eu quero atender, ter mais capilaridade e voar onde ninguém voa. Eu quero chegar lá no interior do Mato Grosso, no interior do Amazonas, no sertão do Nordeste, e nas regiões turísticas também, né, os Grandes Lagos, Rio de Janeiro, sul do Brasil, onde tem demanda a gente quer atender, mas sempre voltado à logística aí, que é o nosso forte, né? Então, a gente ainda não tem planos de PACs, né? Não tem ainda nada assim nessa linha, mas logística mesmo é para encontrar sinergia com os nossos próprios clientes, que as outras empresas hoje a gente já atende, né? Então, através da Forwarding e da Trucking, por exemplo, eu já tendo uma gama de clientes, eu quero trazer mais um produto para eles, falando, olha, eu posso levar a sua carga aí até o local aí de utilização utilizando nossa aeronave. Então, a ideia é trazer sinergia dentro desse grupo. E mais recentemente agora, a gente está com hangar também lá em Jundiaí, e aí isso vai trazer também um outro produto aí para a gente poder não só hangarar a aeronave própria, mas eventualmente de terceiros também, explorar um pouco dessa aviação executiva no aeroporto de Jundiaí. Deu para ter uma ideia assim do contexto da Dux? Sim, com certeza. Né, achei muito bacana assim a ideia da Dux, o conceito, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes de começar a conversar, né? Mas eu sou fã do mercado de logística, né? E só perde para mim o mercado de aviação, né? Que é o que eu trabalho há um pouco mais de 25 anos. Mas o mercado de logística eu acho tão fascinante, né? Eu acho que essa questão de comércio internacional, o freight forwarding, importação e exportação, a logística, né? Como você administrar uma cadeia logística, eu acho isso tão bacana. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre o empreendedorismo, né, da Dux, assim, o Rafael Rossi, a missão dele, o empenho dele, como que é a visão dele de mercado, de onde ele começou, qual foi a jornada dele para chegar onde chegou. Eu acho isso fascinante. Cara, o Rafael é um cara que ele começou veio de baixo, assim, ele é um cara super simples, super arrojado. Se você vai ter a oportunidade de conhecer ele em breve aí, mas ele começou, ele tem formação em comércio exterior, então ele não é da aviação, assim, formação, engenharia aeronáutica, nada do tipo.
Mas ele é um cara que vem do comércio exterior, da logística mesmo, sangue, a logística padrão. E ele trabalhou em alguns agentes de carga, até conhecidos aí do mercado, alguns médio e pequenos agentes de carga, e ele percebeu que era um segmento muito carente, assim, muito despreparado em termos de profissionais já assim mais gabaritados, em produtos mais sofisticados. Ele viu que dava para desenvolver bastante, desenvolver novos produtos de logística dentro do segmento de freight forwarding. Então ele falou assim, pô, vou começar com o freight forwarding. E aí foi quando ele falou assim, pô, acho que eu vou começar ali com a... Ele tinha uma amizade, acho que ele com alguns executivos da Passaredo, e aí ele começou ali a prestar os primeiros serviços de importação, trazer, acho que um O-ring aqui, um atuadorzinho ali e tal, e aí ele começou lá atrás, isso foi em 2013, né? E aí ele não parou mais. Então, assim, e eu não acho até que nós, da adultos, a gente tem uma ambição muito forte, uma vontade muito grande de crescer, e a gente entende que, tendo um momento, né, político, econômico mais estável, aí a gente está só saindo ainda da pandemia, e a gente conseguindo aí alcançar os nossos primeiros objetivos aí com a operação de Caravan, acho que a ideia não é parar pelos Caravans, a gente tem intenção de ampliar aí o tamanho de aeronave e tudo mais, de repente começar a fazer importação lá da China de cargueiro próprio, coisa do tipo. Então, sempre na área de logística, o Rafael ele é muito pró novos negócios, novas ideias e tecnologia, né? Então, a gente entende que se a gente tiver tecnologia e serviço rápido, né, transporte rápido, eficiente, a gente consegue exceder um pouco as expectativas e trazer alguma coisa diferente do que o mercado tem hoje. Assim, eu acho que a pessoa que consegue ter uma visão, né, de explorar o mercado baseado no status quo. Então você olha assim para aquele mercado de logística e fala assim, já está todo mundo pronto, tudo já existe. Se eu olhar para o mercado de logística, eu vou achar, bom, aqui não tem mais nada para fazer, já está tudo pronto. Aí chega o Rafael, com uma ideia brilhante, cria um mercado fantástico, ele recria coisas que a gente nem imaginava que era possível fazer, né? Eu pelo menos não imaginava. Aí depois ainda consegue chegar num ponto de botar uma companhia aérea, né? Isso é fantástico. Não, e, por exemplo, coisas que a gente criou e que outros por aí estão um pouco atrasados, por exemplo, no atendimento de clientes de aviação. Serviços que a gente criou. Hoje, lá em Miami, por exemplo, quando a gente recebe carga de companhia aérea lá, a gente abre o material, verifica se tem o Form 8130, verifica se não tem rachadura, amassado, vazamento, se está tudo certo, quantidade de arruela, de parafuso está certo, se bate com a PO, se não tem alguma coisa divergente e tal. Montagem de kit, às vezes você precisa atender um retrofit a um outro lugar, às vezes o cliente ele quer, sei lá, fazer um retrofit de interiores de uma aeronave X, só que é fora do Brasil. O cara não precisa importar o material para conferir aqui para poder mandar para um MRO lá fora. Então, a gente pega e faz esse controle, essa inspeção, essa separação de materiais lá fora mesmo, já manda para o MRO de destino. Então, são coisas que a gente foi agregando, eu também com a minha experiência e o meu background em suprimentos que eu tenho, a gente foi adicionando coisas assim para facilitar a vida de operadores em geral, né? Tentando fazer alguma coisa diferente do que já existe. Uma coisa eu te falo, como operador, né? Poxa, fui operador a vida inteira, é muito bom ter alguém que faça esse filtro antes da gente receber, porque quando a gente faz nossa inspeção de recebimento, a gente vai detectar uma série de coisas, né? Mas podendo vir de vocês já filtrado, uma coisa que é mais garantida, diminui o retrabalho, né? De todo mundo, né? Tanto Exato, a fila da quarentena de recebimento no almoxarifado das empresas aqui no Brasil, né, no caso da importação, reduz. E aí reduz o estoque de segurança. Se reduz o estoque de segurança, o cara está economizando dinheiro. Então, dinheiro no bolso, é saving direto no bolso, e as empresas aéreas, com tanta incerteza, com tanta oscilação de câmbio e tudo mais, elas precisam, cara, mitigar, né, risco e diminuir incerteza, diminuir estoque de segurança. Então, isso é essencial para a operação de qualquer operador aéreo. Com certeza. Eu acho que você busca uma eficiência de custos de uma maneira racional, né? A pior coisa que eu vi nessa vida foi o pessoal buscar eficiência de custos cortando os dedos fora, né? Então, poxa, o pessoal tem que ser racional, né? Então, você fazer da maneira como você está propondo, com certeza é a maneira mais inteligente. E é bom que as pessoas ouçam isso para seguir isso de exemplo, né?
Mas agora há pouco você Sim, comentou sobre o seu background na área de suprimentos, né? E sim. aí eu estava me lembrando o seguinte, que a gente já se conhece há bem dizer uns 7, 8 anos, né? Desde a época que nós trabalhamos junto na Azul, né? Cara, eu acho que foi em 2013, mais ou menos. Acho que vai fazer uns 8 anos já, por aí, né, Gilson? Que a gente já se conhece. Satisfação. Eu lembro que a gente ainda estava ali, o projeto Pato, né, que era segredo, não sei se você lembra, mas lá, pelo menos do lado da Azul, quando eu estava, era conhecido como Projeto Pato. A fusão com a Trip barra a incorporação dos ATRs na frota dos Embraer da Azul, né? E ali a gente estava se conhecendo, pô, o que vai acontecer? Será que o cara da Trip vai mandar o cara da Azul embora? O cara da Azul vai mandar o cara da... Lembra? Então, aquele ambiente assim que era legal, mas todo mundo tinha um pouco de medo, né, do que ia acontecer. O bom foi que depois, passada essa fase, né, de fusão, mas aí depois a gente começou a trabalhar junto e foi uma época muito bacana, né? Eu acho que a troca de experiências foi muito, muito legal, né? Mas aí você Sim, começou, você está na Azul desde o começo, né? Você ficou na Azul desde o comecinho, não é? sim, sim. Antes da Azul ainda, eu trabalhei na Bianca um período, aí uns 2 anos na Bianca, na área de suprimentos. Eu comecei na aviação assim, caí dentro da Bianca e não saí mais, né? E aí eu saí da Bianca para atender uma aeronave da Latam, na Etiópia, inclusive com o nosso amigo Douglas Freitas. Grande Freitas, abração pro Freitas. Abraço pro Freitas, Freitinhas do Pagode, a gente chama ele. Um tempo na Etiópia com Freitas, cara. Aliás, eu já tinha passado quase 6 meses no deserto do Arizona pela Avianca, com o Freitas também, num cheque de um 767 da Avianca lá no deserto de Mojave, lá na Evergreen. Ele vai lembrar disso aí. Enfim, aí o Inclusive fazer Flávio... propaganda do Freitas, né? Que ele gravou um vídeo, né? Então, quem aí quiser ver o vídeo do Freitas, tem um vídeo gravado com ele no canal. eu vi que tem, Não perca, um vídeo muito legal. eu vou assistir, cara, eu sou fã desse cara. E aí o Flávio Costa me convidou para Grande entrar. Flávio. Ele falou, pô, vamos aí conversar, tal, não sei o quê. Na época ele estava também ali se estabelecendo, né, como um dos VPs da Azul. Azul tinha quase ninguém. Então, eu acabei entrando como o primeiro cara de suprimentos ali. Que bacana. Então, Muito legal. currículo número 98, cara, para você ter uma ideia. Então, eu cheguei bem no comecinho, eu comecei ali a montar os primeiros processos de compras, planejamento, importação. A almoxerifado não existia, então a gente comprou as prateleiras para montar os bins, que ia colocar os primeiros parafusos lá, as primeiras chaves de fenda. Emitia a PO de número 1, cara. Essa é uma história que o pessoal lá da Aerosafety que gosta disso aí, porque dá uma contribuição lá para eles, porque foi a PO de número 1, foi um kit selva, e o kit selva ia ser destinado para colocar a bordo do Alfa Zulu Lima. Foi a Alfa Zulu primeira Lima. aí que era um avião que estava voando pela JetBlue, e aí esse avião veio para o Brasil para ser a primeira aeronave, provavelmente, da certificação lá da empresa, e isso foi em agosto de 2008, foi quando 2008. começou. A operação, na verdade, começou em dezembro. O primeiro voo da Azul foi dia 15 de dezembro de 2008. Um para Porto Alegre, outro para Salvador. Mas eu estava lá desde agosto, mais ou menos. Então, eu passei ali 7 anos, cara, na Azul ali. E depois ainda fui para a Modern. Você deve conhecer o pessoal da Modern também. Sim, o Adalberto também é Frequent Flyer aqui no canal, já gravou vídeo também. Frequent Flyer, gostei dessa. Frequent Flyer. Então, aí, cara, 2 anos, aí foi déjà vu, cara, porque a ideia da Modern, o Gerald Lee, que me convidou para fazer parte lá, foi falar assim, pô, você tem experiência em montar uma empresa aérea, a parte de suprimentos, né, pelo menos? Tenho. Então, ajuda aqui. Então, foi um Ctrl-C, Ctrl-V dos processos lá e estabeleceu o programa de pool, né, aqueles programas Power by the Hour lá, só que a frota era diferente, mas a ideia era a mesma. Os procedimentos de calibragem de ferramenta, todas essas coisas de suprimentos. E aí eu fiquei 2 anos lá na Modern, depois eu saí e fui para a Avanto, cooperativa de aeronave. Não sei se você conhece a Avanto. Sim, uma empresa muito bacana, de fractional ownership também, né? Sim, É a sim. vanguarda da aviação executiva. Foi a minha primeira experiência na executiva, né? Porque até então era mais comercial e a Modern cargueiro, como operador logístico.
E aí eu fiquei pouco tempo com a passagem curta, mas muito, assim, enriquecedora na van. E aí depois eu fui para a Dux, aí foi o Rafael, ele me convidou para fazer parte da Dux, aí eu mudei de lado do balcão, né? Porque antes eu era mais da área de compras, eu era um cliente, sempre pressionando os fornecedores, né? Prazo, para entregar com qualidade, para entregar, né, o melhor produto, e depois eu fui para o lado de fornecimento de serviço aí com fretes, né, em geral, e cá estamos aí agora, só que agora, o que está legal? A gente virou cliente barra fornecedor de todo mundo, quase. Por que acontece? A gente presta serviço de logística para vários MROs, para distribuidor, para companhia aérea, para táxi aéreo, e a gente também tem a oportunidade agora de comprar serviço de manutenção, comprar peça desses caras. Então, está virando uma via de mão dupla muito legal, assim, a gente está muito feliz aí com essas possíveis sinergias que vai ter agora, porque aí dá uma estreitada no relacionamento e passa a ter uma relação, às vezes, até mais genuína de parceria, né? Porque aí fica mais fácil de o cara entender a sua dor e vice-versa, né? Porque quando você tem só a relação de cliente-fornecedor, às vezes o cliente mais bate, sem querer entender muito o outro lado. E quando você tem a contrapartida, você também é cliente, o cara já fica assim numa situação um pouco diferente. E isso é legal porque está dando mais ideias de produtos aí, outras coisas que a gente pode fazer junto com nossos clientes e parceiros. Muito legal, André. Parabéns, cara, pela sua carreira. Uma carreira bacana mesmo, cara. Todas as empresas que você passou, empresas muito sérias, né? Empresas muito bacanas assim, de trabalhar, que boa parte delas também eu trabalhei. Então, poxa, dá uma experiência muito grande, né? Para a gente em termos de carreira. Obrigado. Agora, vamos falar um pouco sobre a Dux Express. A escolha do Caravan e como você vê o modal aéreo com o Caravan em termos de pulverização de mercado. Qual que é a perspectiva? Tá. Cara, o modelo da aeronave ele é uma aeronave muito madura, né, no mercado. Faz muitos anos que você tem Caravans sendo fabricados aí pela Textron, e é uma aeronave que, não vou dizer que é um Fusca, porque o ATR também está aí, tem aquele Breguinha também que já fez muito sucesso, então tem vários Fuscas da aviação, mas o Caravan é um Fusca, né, é um Fuscão. Ele é muito fácil de operar, os pilotos gostam, os mecânicos já passaram pelo aquele processo, acho que, de entender o funcionamento, de matar pane e tudo mais. Então, é uma aeronave fácil de manuseio, fácil trato, né? Pousa em pistas muito pequenas, tem uma frota mundial muito grande, está em todo lugar. Então, a parte de logística, e falando de logística de novo, para manutenção, voltada para manutenção de peças também fica um pouco mais fácil. E a gente escolheu essa aeronave também pelo custo de operação, consumo de combustível, não só pela facilidade de ter acesso às peças, mas o custo dela de operação de voo, propriamente dito, não falando nem da manutenção. É uma aeronave homologada single pilot, né? Então a gente tem uma tripulação mais reduzida com isso. A gente está recebendo aí um monte de inputs aí de pilotos aí para fazer parte aí do grupo, né? Porque o mercado está aquecido aí agora, está reaquecendo, né? Depois da pandemia. Mas, assim, são vários atrativos que nos levaram a escolher essa aeronave. E, assim, para a gente que está começando a operar, como operador aéreo, a gente não vai começar com um equipamento muito caro, muito complexo. Então, não fazia sentido a gente operar com nada muito maior agora, pelo menos, do que um Caravan. Pelo custo de aquisição, pela facilidade de operação, né, pela a parte da tripulação envolvida, manutenção, e aí a gente vai começando devagarzinho, né? Então, assim, o que existe hoje é um plano de ter uma frota aí de 10 aeronaves aí para a gente voar em regiões mais remotas e tentar fazer transportes aí de altos valores agregados aí, né? Como eu falei, farmacêutico, eletrônico, aviação, tudo aquilo que é urgência e, né, que exigiria um estoque de segurança muito caro de, né, materiais de alto valor agregado parado, esperando uma situação de emergência. A gente quer diminuir esse estoque de segurança dos clientes e, quando precisar, just in time, a gente leva ali, voando ali, leva na hora, e de preferência
nesse início, pelo menos, com clientes que a gente já atende hoje, que a gente já conhece a dinâmica deles, já sabe onde que são as bases, quais são as rotas que eles fazem, né, que eles têm a operação. Então, o cara é uma aeronave perfeita para essa finalidade e para quem quer começar a investir na aviação e correr riscos assim, mas também não riscos também que não sejam tão palatáveis assim, para poder quebrar a cara ali na frente depois. A gente quer começar devagarzinho, mas consciente do que está fazendo, né? Eu sou muito suspeito para falar de Caravan, né? Porque, não sei se eu já te contei isso, mas eu comecei a minha carreira na aviação em 1996, trabalhando para o comandante Rolim, na TAM Executiva, É mesmo? e na área com vendas de jatos executivos, enfim, Caravan, né? E toda a Caramba, linha, toda legal. das peças, né? Citation, tal, aeronaves monomotores, né? Então, poxa, um começo muito agradável, assim, de carreira para mim, né? E eu Cara, guardo e carinho. você trabalhou com praticamente todos os lugares que eu trabalhei, mais uns 20 aí. Capaz, né? Mas é bacana, assim, que o É, Caravan, ele realmente, né, se você for ver, para quem vai começar uma linha aérea, né, de alta pulverização, né, de capilaridade grande e baixo volume, eu acho que é uma aeronave muito bem recebida, porque ela é consagrada no mercado internacional, é uma aeronave que, bom, por fato de ser um trem canela dura, né, que a gente chama, ele não tem um trem retrátil, sim, então baixa ainda o custo de manutenção dele, né? Você vê algumas empresas hoje, regional de baixo volume no Brasil, já estão operando o Caravan, né? Então deve ter aí umas 4, 5 empresas no Brasil hoje que operam sim, Caravan, como sendo o sim. primeiro, vamos dizer, é a primeira tipo de aeronave que abre uma linha regional. Então, eu imagino Sim. que a evolução natural de uma linha aérea, quando ela começa com baixo volume e alta capilaridade, à medida que essas aeronaves elas vão tendo mais volume, né? Poxa, imagina, você está com uma frota de 10 aeronaves, aí você pega assim as suas frotas, as suas rotas mais que movimentam mais De carga, maior volumetria, né? pois é, que dão mais volume de carga, eu acho que isso aí já te dá até abertura para uma aeronave maior, né? Eu não digo o ATR em si, mas eu também sou fã do ATR, trabalhei com esse avião, acho Sim, que é a vida até toda. 72.600 aí é sucesso. Maquinão, 4.000 quilos de carga útil, poxa, uma aeronave boa, viu? Eu acho que é uma das aeronaves que seria um degrau, né, o próximo degrau para quem vai expandir nesse mercado de carga, né? Que E você você sabe imagina, que o cara, ele tem um... Você já ouviu falar no kit combi, não? sim, a gente vendia esse kit lá de 96, a gente já vendia esse kit. Lá na Cara, a Version, gente... a gente vendia. Então, mas você sabe para que é isso aí? Para você ter a questão de mudar pessoa e carga, é isso? Isso, então, a gente quer adquirir uns desses aí, cara, para nós, para dar essa flexibilidade ali mais na frente e tal. Uma coisa que eu até não comentei com você também, que a gente deve fazer, transporte de valores, Isso é bacana, isso é bacana. legal fazer com o cara, né? Ele tem uma facilidade de operar muito grande em regiões remotas aí do centro-oeste do Brasil, ali a área de Brasília e tudo mais, para Belém, para Cuiabá, enfim, Campo Grande. Então, a gente fez bastante conta aí, não tinha muita opção, senão pelo Gran Caravan aí, cara. Maquinão, E maquinão. a Voa gente deve muito, fazer reclama também, pouco. a gente deve fazer também possivelmente aqueles programas de extensão de TBO lá com a Prat. Isso é bacana também. Existem uns programas, né, de extensão aprovado pela ANAC, homologado, tudo certinho. Isso vai ajudar a reduzir custo em alguma medida também. Então, até isso já se prova ser uma aeronave madura, né, porque já teve o motor 114, ele é um motor que já está aí há muito tempo aí, muitos operadores, muita disponibilidade de mercado, você consegue adquirir aí fora, dentro do Brasil, de forma relativamente simples, tem programas de leasing aí também, bastante. Então, tudo isso vai facilitar a nossa vida na hora que estiver operando mesmo. Sim, com certeza. Eu acho que foi uma escolha muito feliz, né? Vocês terem pego uma aeronave que ela é bem robusta, né? Posa curto, decola curto, é versátil, aguenta todo tipo de missão, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Agora me fala uma coisa, como é que você vê o cenário de aviação hoje,
né? Poxa, você está saindo da maior crise da história da aviação, praticamente você está reinventando o mercado, você está ajudando a reinventar o mercado, né? Que você vê, que você espera do mercado de aviação, no teu caso, né? Cara, eu acompanho de muito perto o mercado da aviação, não só pela ótica da Dux Express, mas pela ótica da logística, porque quase praticamente 100% do nosso produto, ele é um produto de frete aéreo que depende de grandes companhias aéreas que fazem voos internacionais, né? Então, a gente acompanha isso bem de perto. No ano passado, aí, acho que até novembro, dezembro de 2020, foi muito assustador o que aconteceu com a retração, a disponibilidade e oferta de voos aí de aeronaves aí de todas as companhias aéreas do mundo todo, né? Foi assustador. E 2021 começou devagarzinho, março, abril ali, cara, e agora tá, eu não sei se você sabe, mas a gente está enfrentando uma crise de oferta de voo, porque a demanda que estava reprimida na crise, ela voltou com uma força agora que a gente não consegue, tá difícil de conseguir espaço, tá todo mundo brigando, só para você ter uma ideia, a base de tarifas ali era de $2, $3 o quilo, né, para você importar a carga, e agora está na casa dos 5, 6, então assim, aumentou 200, 300% na pandemia. Olhando para frente, cara, final de 21 para início de 22, eu acho que a gente volta aos patamares de disponibilidade de frota, né, do setor como um todo, não só comercial. Eu acho que os preços caíram muito em função de todo mundo que entregou a aeronave, todo mundo que renegociou leasing, jogou parcela para o final do período, né, do contrato de leasing. E pela leitura que acho que anda junto com a economia e com a política, a gente entende que 2022, exceto pelo fato da eleição que vai gerar uma turbulência aí, por conta do que pode acontecer, está bastante polarizado, a gente não sabe, mas exceto por esse fato, a gente acredita no 100% pré-crise em 2022. Talvez até ali um pouquinho acima dos 100%, ou seja, vai voltar ao seu que era antes e se bobear um pouco acima das expectativas. Então, todo mundo que estava ali com a sua aeronave parada ou em preservação, coisa do tipo, deve reativar, ou operadores diferentes, né, porque o cara vendeu, passou para outro e tal, mas a expectativa é que essas aeronaves voltem à ativa e o setor de cargas não para de crescer, né? O e-commerce mudou um pouco o cenário também por conta dessa história da pandemia. Muito das compras passaram a ser pela internet. Então, assim, e quando eu falo de logística para ter e-commerce, começa lá na China, porque muita coisa que a gente compra vem de cargueiro da China para cá, daqui é distribuído para alguns centros, né, para alguns polos de logística, e depois o last mile, que é o feito para o cliente final, a última milha que a gente fala no e-commerce. Então, isso vai ser esse delta a mais que eu quero dizer com relação ao que era antes da crise. Acho que a gente vai ter o retorno do que era 100%, já está praticamente, está uns 90% agora, e aí depois vai passar um pouco, porque mudou um pouco o jeito, né, das pessoas comprarem e buscarem informação e cargas pela internet, então está bem aquecido. A minha impressão é que a sua leitura está bem correta, porque tem um estudo da IATA, que foi publicado recentemente, onde eles fazem a mesma ideia, a mesma previsão, que a segunda metade de 2022, a gente teria de volta aquele cenário pré-crise, que seria praticamente em 2019, né? E é bacana ainda você dizer que, provavelmente na versão regional aqui do Brasil, a gente consiga retomar até antes, né? Porque o maior problema que veio na aviação foi o fechamento de fronteiras, né? E a aviação regional, essa aviação de baixo volume, que é a que você se situa, o seu nicho de mercado, ele não teve nenhum tipo de barreira alfandegária, mas porque você tem um país gigantesco, né? Ou seja, o seu mercado ele é gigante aqui dentro do Brasil, né? Isso é muito bacana, né? Sim, não, aqui a gente tem muita facilidade e tem muita gente, né, da aviação executiva que, de certa forma, continua suas operações praticamente normal, né, durante a pandemia, porque não dependia de aeroporto estar funcionando, sim ou não.
Então, a gente está tentando pegar esteira aí nesse mercado aí que está sempre esteve, né, em idle ali no mínimo ali, o pessoal aí da aviação executiva, e agora deve retomar com força, principalmente aí nos grandes centros, nas capitais aí, e ainda algumas regiões aí que estão com alguns incentivos aí para a gente operar e desenvolver, né, ajudar a desenvolver aí o que precisava de um empurrãozinho aí. Tem várias cidades no Brasil aí que estavam só esperando um empurrãozinho aí, e está vindo alguns incentivos, né, algumas políticas públicas aí de ICMS de combustível, de aeronave, coisa do tipo. Lá no Mato Grosso tem oportunidades assim. Atividades de mineradoras que pararam durante a pandemia reduziram, agora estão retomando também. Então, tudo isso favorece o retorno aí dos Caravans e outras aeronaves aí de pequeno e médio porte para voltar a voar no Brasil. Houve um grande investimento do governo federal nos últimos anos em aeroportos regionais, né? E aí isso aí se complementa com Sim, essa grande rodada, né? Foram grandes rodadas de concessões de aeroportos regionais pela ANAC, né? E pela iniciativa pública, né? Então eu acho que, sim. e mesmo aqui no estado de São Paulo, né, houve grandes concessões de aeroportos para operadoras. Eu acho que tudo isso tende a desenvolver, né? Por um lado, a infraestrutura vai ser bem Recentemente modernizada. a Voa, né, que é a concessionária lá de Jundiaí, onde nós estamos, eles pegaram aí 22 novos aeroportos aí para operar no Brasil aí. Então, não só eles, mas é o que você falou, né, tem bastante investimento do governo federal e tem bastante novas concessões aí, e os aeroportos estão modernizando, estão ficando mais equipados, mais sofisticados, então tudo isso favorece a operação como um todo, né, barateia de forma geral, assim, no médio e longo prazo, os custos de operação, pouso, decolagem e tudo mais. Eu acho que a perspectiva da aviação regional para os próximos 10, 20, 30 anos é muito favorável, porque antigamente, né, antigamente eu digo da minha época de aviação regional lá para trás, você tinha aviões bons, mas você não tinha muita infraestrutura, não era muito desenvolvida. Tinha algumas restrições regionais, né, de operação, de pista, e aí por aí vai. Hoje, com essas concessões, iniciativa privada, né, investindo uma série de compromissos aí, né, de desenvolvimento da infraestrutura aeronáutica, propicia, com certeza, que empresas como a sua se desenvolvam, né, e tenham uma condição de prosperar com muito mais eficiência do que a gente tinha antigamente, né? Então, assim, aeroportos com planos diretores mais eficientes, aeroportos mais estruturados, né? A infraestrutura, de uma certa maneira, mais estruturada, vai te beneficiar como operador. Isso é muito bacana, né? Sim, não, com certeza. E um fator importante também, que a gente, isso talvez um pouco mais de certeza, Regis, que eu acho, é a questão do câmbio, porque eu tenho acompanhado aí, está bastante ainda incerto. Existe dois grupos aí de especialistas aí que uns falam que vai estabilizar em 4,8, 4,5, e tem uma outra turma que acha que vai ficar na casa dos 5 e alguma coisa, R$ 5 e alguma coisa. E isso, assim, custo de combustível, custo de peça, de manutenção. Então, isso é uma variável importante que vai definir, assim, tanto que vai a velocidade, pelo menos, desse crescimento, dessa retomada aí, porque isso aí está atrapalhando bastante. Essa oscilação aí não está fácil para quem é operador menor, depender de câmbio e os impostos de peças, você deve saber aí, mas a carga é bem alta. Então, se continuar num patamar muito elevado, que nem no meio da pandemia, chegou a 6 ali, reais, né? Se ficou ali poucas semanas, mas ficou. E a gente, agora que começou a dar uma estabilizada melhor no câmbio, e é o momento que a gente está até aproveitando para fazer hedge, com as operações de proteção cambial, para tentar, né, se proteger um pouco dessas oscilações, mas o futuro do câmbio do dólar ele é um fator importante. Aí tem até um estudo de aeroportos regionais, de desenvolvimento de aeroportos regionais, feito pela Universidade Federal, acho que é de Uberlândia, não lembro agora, que eu vi esses dias, que mostra essa correlação do desenvolvimento, do índice de desenvolvimento da cidade e do dólar com relação ao desenvolvimento da aviação naquela cidade.
né, e taxa de emprego, desemprego, a interferência que sofre. Mas o dólar é uma das variáveis mais importantes que afeta. Então, o número de passageiros transportados, de carga transportadas, ele é proporcional ao valor da cotação do dólar, cara, você acredita? Não, com certeza. Então, essa Aviação, variável é super importante. sim, aviação é um mercado que ele é muito peculiar, né? Porque é tecnologia altamente intensiva e capital altamente intensivo, né? E você tem custos, matriz de custo que correspondem a 30%, como é o caso do combustível, né? Dos seus Sim, insumos. E até você não tem a 40 às questão vezes, né? de, pois é, e dólar, né? Você é um mercado que depende fundamentalmente de dólar, né? Depende de câmbio, né? Porque as peças são Sim, importadas, né? E por aí vai. sim. Então, realmente, eu acho que a sua tonalidade está bem completa. Eu acho que o desafio é grande mesmo. Apesar, assim, eu fiz um vídeo recentemente com o Dr. Ricardo Fenelon sobre concessões de aeroportos, né? Conheço, conheço. Eles estão ajudando a gente aí, cara. Um grande abraço para o Dr. Ricardo. E aí a Ricardo gente Fernandão, comentou, né, gente sobre a fina, um questão. abraço. Com Pode certeza. falar. Um abraço para o Dr. Ricardo. E a gente comentou, né, sobre essa questão das concessões de aeroportos, mas que talvez num certo nível agora, e talvez isso não tenha muito a ver com a autoridade aeronáutica, né, a ANAC, mas talvez com o governo federal, uma reforma tributária, talvez, porque a questão dos impostos, né, especialmente para a aviação, muito já foi Sim, feito, né, sim. mas a gente sente, né, Tá como no... operador, a dor, né, ainda continua sendo o combustível um insumo bastante caro, né, e a dependência de câmbio, né? Ou seja, talvez haja mais algum desenvolvimento a ser feito nesse sentido. Não sei qual que é a tua ideia sobre Sim. isso. Sim, inclusive, a parte boa, falando de combustível, aí que a gente que opera a carga, não sei se você sabia, mas a operação de carga ela tem um crédito de ICMS. O que você paga de combustível, na hora que você abastece, você consegue creditar na hora que você, por exemplo, vai emitir um conhecimento de transporte, né, fazer um transporte de carga de um ponto A para um ponto B, você consegue se isentar daquele semestre que você teria que pagar. Então, essa é a vantagem, por exemplo, de transporte de carga para transporte de passageiros, que é uma das poucas ferramentas, digamos assim, tributárias que a gente pode fazer, mas a gente faz, né? Não tem jeito. Precisa fazer, todas as transportadoras aéreas, rodoviárias fazem esse tipo de crédito de ICMS, e a gente tem que se apegar em todas as ferramentas, toda a engenharia tributária possível para fazer essas contas fecharem, né? Então, assim, para a gente que está começando agora, é muita coisa nova e desafio que a gente vai ter que superar. Então, a gente está apostando aí nas prospecções, né, no empreendedorismo aí do Rafael também, aí está sempre buscando novas ideias, aí ofertando novos produtos aí no mercado para a gente conseguir ter um volume de receitas aí que nos permita ter um pouco de musculatura para enfrentar essas oscilações, essas intempéries aí que a gente no Brasil ainda está sempre um pouco sujeito ali, pode mudar tudo. A reforma tributária que está no Congresso aí, não sei se já iniciou a votação, mas estava no pipeline aí do governo para votar, é um negócio que vai ajudar com certeza, né? Que é um VAT, aí, é um tributo único aí, mas assim, enquanto não sai algo do tipo, é incerteza. Se sair também, não se sabe se vai ser desidratado na hora que sair, o jeito que vai sair, se vai sair do jeito que tá indo para a votação, né? Então, pode ser que saia muito diferente do que está da proposta atual. Então, a gente não sabe até que ponto isso vai nos beneficiar lá na frente. Mas a gente quer fazer um mix, Regis, de aeronaves aí, de leasing, barra próprias, que nos permita Melhor mix. jogar com isso. Muito importante isso. Algumas vai compensar a gente fazer o leasing delas, porque aí a gente paga por hora voada. Então, a gente não precisa despender, descapitalizar, fazer um financiamento de não sei quantos anos, não sabe como é que vai estar lá na frente. Então, a gente paga por hora voada, não tá legal, não está voando muito, tal, devolve a aeronave e segue em frente. Então, isso é Uhum. uma das ferramentas que a gente vai usar, né, para poder ter o melhor custo-benefício aí da hora voada do cara. Muito bom. Uma coisa que eu queria te perguntar, você tem mais ou menos assim uma ideia de malha aérea, base de operação,
tipo de demanda? Já tem mais ou menos isso no radar? Como é que vai ser feito a operação? Cara, a gente tem algumas informações dessas, ainda não, a gente não pode divulgar, mas assim, o que a gente tem em mente é cobertura nacional, que eu posso dizer que não vai ficar restrito a uma única região do país, então vai ser nacional, e a gente inicialmente está dando preferência, como eu falei, para os nossos clientes que a gente atende nos outros, através dos outros CNPJs, né? A gente já faz, a gente já conhece a ideia deles, onde eles vão processar determinada mercadoria. Então, a gente está dando a preferência para esses clientes e prospectando outros projetos novos que envolvem operações de 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, em determinadas regiões. E aí, o que vai acontecer? Vai depender muito também da questão dos MROs. Porque, por exemplo, se a gente for manter uma aeronave muito longe aqui da nossa sede, a gente não quer trazer essa aeronave só para fazer uma manutenção para esses lados, e fazer um voo né, vazio e gerando custo. Então, por exemplo, se a gente for manter uma aeronave, sei lá, no Mato Grosso, a gente vai deixar ela lá e a manutenção que a gente tiver de fazer, a gente quer fazer por lá mesmo. Ou se a gente for manter uma aeronave em Porto Alegre, a gente quer fazer a manutenção dessa aeronave em Porto Alegre, porque se ela tiver que vir aqui para São Paulo só para fazer um cheque relativamente leve e voltar, não faz sentido, a conta não fecha. Então, a gente está desenvolvendo os MROs, né, fazendo as parcerias aí com eles e adequando às demandas que a gente tem de clientes. E como a gente é táxi aéreo, a gente, inclusive, tem um limite aí de voos regulares para fazer por semana para não desenquadrar da atividade de taxiamento de táxi aéreo, né? Então, se a gente começar a fazer voos regulares, eu não lembro quantos agora, são 7 por semana. Se você fizer mais que 7 por semana, alguma coisa assim, você desenquadra do táxi aéreo e vira companhia aérea. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, mas a gente está tentando adequar as demandas que estão chegando para nós, versus a disponibilidade de mão de obra, de manutenção, coisa do tipo na região, e desenvolvendo os business case para cada cenário aí de projetos aí que a gente tem, que é basicamente o que um táxi aéreo tem como missão, né? Atender projetos específicos com alguma regularidade, mas com não tanta regularidade, porque aí já desconfigura esse cenário de táxi aéreo 135. Com certeza. Eu acho que tem que tomar uma atenção especial para o modelo do negócio que vocês criaram, né? E eu acho que está de parabéns a concepção, né, estrutural do negócio. Eu acho que a maneira como vocês estão se posicionando, a forma de fazer um mix de frota, a forma como operacionalizar, já atender os clientes que você já tem, né? Ou seja, você está expandindo o leque do que você oferece para esses clientes, né? Eu acho que, poxa, está de parabéns mesmo. Agora, a última pergunta para poder encerrar, que é a pergunta que o pessoal está esperando. Contratações, né? Qual que é o panorama, qual que é a perspectiva de contratações na Dux Express para pilotos, mecânicos, pessoal de aeroportos, enfim. Como é que você vê essa... A gente não, infelizmente, a gente não vai conseguir dar um volume legal por conta da nossa operação ser menor, a aeronave menor, e o mercado ele está inundado de profissionais aí qualificados aí por conta da pandemia, né? Mas em termos de timeline, a gente vai começar um ritmo mais forte agora a partir de janeiro, né, de 2022. Então, 2021 ainda vai ser o ano de certificar a empresa. A certificação deve acontecer agora em outubro, se tudo der certo. E a gente começa a trazer... A gente já tem um time pequeno de pilotos, a gente ainda não tem muita gente de operação de aeroportos, essas coisas. Isso vai começar a surgir, né, quando os projetos começarem a desengavetar, virem para a parte prática e as aeronaves começarem adicionais a chegarem a partir de janeiro do ano que vem, a gente deve começar a contratar nessa mesma cadência que a gente tiver. Mas, assim, podem mandar aí os currículos aí à vontade, aí, LinkedIn, RH da empresa. Tem a Air Talent também, né, do nosso amigo Francisco. Um abraço para o Francisco. Um abraço para ele lá também. Então, muita gente acaba falando. E o networking, né, nosso aí, que todo mundo conhece. Então, tem sempre alguém que quer indicar alguém, fica à vontade aí.
e a gente vai analisar com o maior carinho no mundo. Muito bacana, André. Eu acho que a tocada é essa aí mesmo, né? Ou seja, uma empresa de pequeno volume, né? Que pretende ter uma frota com bastante racionalidade, né? Então você vai crescer à medida que o seu negócio for evoluindo, mas de qualquer forma, eu acho que por ter uma perspectiva de novas possibilidades profissionais, é sempre mais bacana, né? Assim, o contexto de expansão de mercado, as pessoas que tiverem contato e puderem se cadastrar nos sites que você comentou, eu acho que tem uma condição de se recolocar em breve, né? Vai tudo agora depender da coisa conseguir fluir em regime de voo nivelado, né? Ó, eu vou te contar uma curiosidade aqui. O site da Dux, né, para quem quer entrar, o site do grupo é Go-Dux. E por que Go-Dux? O Go-Dux é uma tradução do vamos para cima, em português, assim, uma informal, né, uma espécie de magia. A gente precisava de um domínio que fosse mais neutro para o grupo das empresas, para não ter vários sites. A gente falou, pô, vamos criar um domínio aí mais neutro e que dê uma ideia de, pô, a gente vamos fazer um negócio diferente, ao invés de voo e alguma coisa, até porque tem outros modais também envolvidos aí, a gente quer criar uma plataforma única, e aí a gente criou o GoDux. Então, quem puder entrar lá depois vai no godux.com, e aí tem lá vai ter um link lá para a Dux Express especificamente, né, que vai ser uma divisão da empresa, então as demais vai ficar lá dentro do domínio do GoDux, mas lá você vai ter um link para o site da Dux Express, porque lá você vai ter, né, contratação de charter, coisa assim, específico, então a gente vai criar um domínio específico para a Dux Express. Não sei se já está no ar ainda, mas dá uma checada lá quando puder. Legal, eu vou deixar esses links todos aqui na descrição do vídeo, para o pessoal poder acessar e poder, enfim, interagir com vocês, né? E vamos desenvolvendo o mercado, certo? Certo, com certeza, cara. Um prazer, uma satisfação aí para todo mundo aí que está vendo esse vídeo, e obrigado mais uma vez aí pela atenção, disponibilidade e cordialidade sempre aí. Muito obrigado, Regis. Valeu, André. Pô, André, muito obrigado aí pela oportunidade, né, de você dividir essas reflexões, né? É tão importante a gente ter a oportunidade de ouvir uma pessoa que está desbravando o mercado, como você, o Rafael, né? Estão indo no ímpeto muito importante, né? Que a gente que está no mercado sempre fica feliz, né, de ver companheiros que a gente conhece com tanta garra. Tem que ser frio, cara, porque é difícil, não é fácil, não. Com certeza. E a gente tem que correr risco. Com certeza. E a gente deseja todo sucesso para vocês nessa empreitada, e a gente volta a se falar em breve, tá bom? Tá bom então, Regis. Muito obrigado aí mais uma vez. Ótima noite, um abraço para todo mundo aí, fica com Deus aí. Obrigado. Um abração, sucesso, até mais, tchau.